Mestre, sentindo a espiritualidade que já nos envolve, que já começa a tocar a cada um de nós, preparando nossa mente e o nosso coração para os tratamentos que virão, com a fé, com a esperança. Firmes que nosso Pai Celestial, por sua infinita misericórdia, ainda que não por nosso mérito, mas por sua infinita misericórdia, que possa socorrer a cada um que veio buscar o consolo, que veio buscar o tratamento, uma cura. Pedimos que a espiritualidade direcione as atividades da tarde, nos envolvendo, preparando o palestrante da tarde, intuindo e direcionando. Muito obrigado por nossas vidas, por podermos estar aqui e dividir esses momentos. Agradecemos, Pai, pelo teu amor, manifesto em cada dia, em cada respirar, em cada amanhecer. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje nós temos novidades, né? Eu tentarei não estourar o microfone. Mas bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, aqueles que já, né, são frequentadores da casa. Para nós é sempre uma oportunidade, para nós que somos trabalhadores, né? É sempre uma oportunidade de nos fazermos úteis, de dar cada dia mais sentido e propósito à nossa existência, né, Sérgio? Então, a todos nós que trabalhamos de alguma forma, seja num trabalho espiritual, seja voluntário em qualquer obra, seja dentro do seu próprio trabalho secular, né, da sua vida secular, e que faz isso com esse sentido, né, de tocar outras vidas, de auxiliar outras vidas de alguma forma, é muito gratificante, né? Aqueles que conseguem se envolver e se encontrar dessa forma, é muito gratificante. Então, para nós aqui, nunca é aquela história assim, eu tenho que ir para o centro, né? Para nós não é uma ideia assim, nossa, eu tenho que ir para o centro, não. É agradável e, na verdade, nós necessitamos disso, né? O dia que a gente não vem, a gente está faltando, a semana está faltando alguma coisa, né? É mais ou menos assim. Então, bom, hoje nós vamos ter nosso irmão Sérgio Damião, trabalhador da casa, trabalhador do movimento espírita, né? Vem, como você diz, eu acredito que de Anápolis eu arrisco a dizer que é um dos que mais está trabalhando. Bebedor tem que trabalhar. Bebedor tem que trabalhar. Tem visto ele rodando para Anápolis e região, né? Então tem divulgado aí a semente espírita, né? Por muitos lugares, tocando muitos corações. Então, quero passar a palavra agora para o nosso irmão, Sérgio, fique à vontade. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, encarnados, desencarnados, boa noite a todos. Boa tarde, aliás, né? Força do ar, boa noite quando a gente vai fazer as exposições, né? Mas creiam, agradeço, Luiz, a todos vocês pelo carinho e a satisfação é sempre minha de estar aqui. Nesta casa que agora, já há 2 anos, eu posso chamar de minha e de nossa, né? Desde 2023, passei a integrar esta casa como um trabalhador, assim como todos vocês. E creiam, estou muito feliz de estar nesta casa abençoada.
Eu sempre comento, quando a gente tem a segunda parte, o estudo mediúnico, com os companheiros mais próximos, o Luiz André, o Luiz Guilherme, os demais, que a gente é muito grato de estar aqui, né, Luiz? Muita alegria. E nesse sábado, hoje, né, feriado, dia 26 de julho, feriado municipal, devido à nossa padroeira, né, padroeira da cidade de Anápolis, Ana, para a Igreja Católica, Santa Ana, que era a avó de Jesus. Ana e Joaquim são os pais de Maria, mãe do Cristo. Mas essa é uma história para uma outra oportunidade. Daqui 15 dias iremos retornar, trazendo um pouco da história do Espiritismo em Anápolis e falaremos a respeito. Hoje, para a nossa reflexão, e creio, não venho aqui com o intuito de ensinar nada para ninguém, porque eu também sou um aprendiz, sou um aluno da doutrina espírita. E neste planeta Terra, que a doutrina espírita considera a escola, todos somos alunos, né? Todos estamos aprendendo. Hoje eu estou aqui apenas como um expositor da tarde, daqueles conceitos que todos nós vemos na doutrina espírita, e que faz parte das reuniões públicas, né? A exposição, a palestra de fundamentos do Espiritismo e dos ensinamentos do Mestre. Então, o tema de hoje, como a gente veio projetado, a pedido da Joana, que é a pessoa que marca as palestras, ela nos pediu para que falássemos algo relacionado à fé. Então, nesta tarde, para a nossa reflexão, vamos trazer alguns apontamentos a respeito, com a temática, o poder transformador da fé. Todos estamos aqui, como o Luiz bem falou no início, com um objetivo, motivados pela fé. O que nos traz aqui é a fé, né? A fé em Deus, a fé em Jesus e na doutrina espírita. A fé nos move, portanto, a fé nos transforma. Mas, o que é fé? O conceito de fé não é fácil de ser definido em uma única palavra, ele é muito amplo. Então, para a gente contextualizar melhor, a gente vai trazer alguns conceitos de fé. Primeiramente, trazendo o sentido etimológico da palavra, na língua onde surgiu esse termo. Etimologia é, portanto, o estudo das palavras. E é sempre interessante a gente conhecer o significado etimológico, não apenas literal, para a gente entender o contexto, né, Luiz? O Luiz está aqui, gosta também de estudar a etimologia, a gente sempre conversa sobre isso. Fica bem mais fácil para a gente compreender as ideias. Então, eu vou trazer o sentido etimológico de fé em 3 línguas, para a gente ver o tanto que é amplo, não só no português. Em 3 línguas, 3 idiomas. Primeiro, o sentido etimológico de fé no grego. Por que no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. À época de Jesus, o grego era um idioma internacional. Então, o Novo Testamento foi utilizado, escrito na língua grega. No grego, fé vem da palavra pistia, que indica a noção de acreditar. Então, no grego, fé é acreditar. Depois, no latim. Por que no latim? Porque também à época de Jesus, qual o império que dominava? O Império Romano. E a língua que eles utilizavam era o latim, que é a língua mãe de vários idiomas, inclusive do português, espanhol, francês, por isso muitos termos são idênticos e parecidos. É a mesma raiz, né, linguística. E lá no latim, fides remete a uma atitude de fidelidade. Então, no latim, ter fé é ser fiel. Para eles, à época, ser fiel a quem? Ao imperador romano. Né? Então, esse era o conceito de fé para eles. E no hebraico, a língua do povo judeu de Jesus, Jesus, na verdade, falava um dialeto, que era o aramaico, né, que é bem parecido com o hebraico.
mas a língua do povo hebreu. Fé vem de emuná, que significa confirmar. Confirmar o quê? Aquilo que já estava escrito. Aonde? Nas leis mosaicas do Antigo Testamento. Moisés viveu cerca de, mais ou menos, aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. Já existia o Antigo Testamento por Moisés, né? Então, no hebraico, fé é confirmar, porque está escrito na lei. Por isso Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Então Jesus veio confirmar aquilo que a lei mosaica já trazia anteriormente, mas com um grande diferencial, né? Jesus é o primeiro a dizer que Deus era nosso Pai. Nenhuma outra filosofia religiosa anteriormente a Jesus, que já existiam outras religiões, nem qualquer outro império humano que tenha existido, trouxe esse conceito de Deus como nosso Pai e amor. Então, Jesus é justamente um divisor da história da humanidade, por nos trazer um Pai, um Deus Pai. Não mais aquele Deus guerreiro, né, dos exércitos, mas um Deus amoroso. Não? O Xavier está querendo participar também. Estou querendo fazer palestra. Então, o conceito de fé nessas três línguas, no sentido etimológico. Mas se formos buscar no dicionário o sentido literal a gente buscava no dicionário, né? Até comentava anteriormente, antigamente, na minha época, né, não existia aí internet, e essa facilidade que a juventude hoje tem na palma da mão, todas as informações, né? Me lembro de várias vezes ter que ir para a Biblioteca Pública Zeca Batista, que atualmente agora é lá na Praça do Avião, vai dar em outros locais, consultar livros, dicionários, né? Porque não tinha na Barça, não tinha recursos, né, financeiros para comprar. Hoje não, é na palma da mão. Também dicionário de papel, até hoje eu tenho em casa, eu quase não uso. A gente pesquisa hoje no celular. O sentido literal, fé, é um substantivo feminino, que significa confiança, crença e credibilidade. Então a gente observa que o sentido etimológico e o sentido literal, os termos são parecidos, mas existem vários, não é um só conceito para definir fé, correto? Então vamos trazer um sentido prático, aqui é um sentido, né, intelectual, um sentido prático para a gente entender fé. Aí a gente vai trazer uma história, que a história tem esse poder, né, de aprofundar os conceitos. Por isso Jesus utilizava de parábolas, histórias. Conta-se que um avião estava fazendo a travessia entre continentes, estava sobre o mar, e em determinado momento eles passam por uma turbulência muito forte. O avião balançava bastante, os passageiros tinham a impressão que o avião iria cair. Quem já andou de avião e passou por turbulência sabe o que eu estou falando, né? É apavorante. E aí, um senhor estava aos berros, desesperado, e do lado havia uma criancinha sentada na poltrona da janela. E o senhor observou que aquela criança estava muito calma e serena, com muita tranquilidade. E aquilo chamou a atenção do senhor, que perguntou para ele: meu filho, o avião está prestes a cair, você não está com medo? O menininho olhou para ele e disse: não, estou muito tranquilo e sereno, não estou com medo. E ele disse: mas se o avião cair, todos iremos morrer. Por que você não está com medo? A criancinha olhou para ele e disse: sabe por que eu não tenho medo do avião cair? Porque o meu pai é o piloto da aeronave e eu confio nele. Meu pai está pilotando, eu não tenho medo. Então, fé é confiança. Fé é a gente confiar, acreditar. E aí, fazendo uma analogia do avião com o planeta Terra,
Agora há pouco dissemos que a doutrina espírita considera o planeta Terra como uma escola e um hospital, e é uma grande nave, né? Se fosse um grande avião viajando no espaço sideral, com trilhões de galáxias, porque o superpotente telescópio James Webb multiplicou por uma quantidade imensa aquilo que a gente tinha de ideia do que é o universo. Multiplicou por várias vezes as galáxias. Então é uma grande nave. E a Terra, assim como o avião, às vezes passa por turbulências, né? Vivemos um momento turbulento na história da humanidade. Quantas guerras? No mínimo nós temos umas 10 guerras atualmente. Nem todas são divulgadas porque não chama muita atenção igual essas principais, porque é da Europa, países mais envolvidos e etc. Mas guerras que traz morte, destruição e sofrimento. É uma turbulência. Acabamos de sair num processo de pandemia, né, Covid, em que dizimou milhares de vidas pelo mundo. Sem falar as outras doenças também que não têm o alcance de uma pandemia. Quantas situações de homicídio, de violência vivemos atualmente? No nosso país, por exemplo, atingimos os maiores índices da história de feminicídio. Então, o nosso planeta também passa por turbulências. Mas tenhamos fé, porque se o piloto do avião é o pai do menininho, o piloto dessa nave chamada Terra, quem é? É nosso mestre Jesus. Jesus está no comando. Jesus está no comando dessa nave chamada Terra. Então, tenhamos fé. Acreditemos. E sabe por quê? Porque ter fé vai além de apenas acreditar, mas é sobretudo saber. É verdade, né? A fé, ela tem que ser além da questão da crença. É a certeza, nós sabemos que é assim. Porque crença, acreditar em algo, muitas vezes a gente pode mudar de opinião, né? Hoje eu creio em uma coisa, amanhã eu já não creio. Até ontem eu tinha certeza que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Hoje minha certeza está maior ainda. Mas posso mudar de ideia, só começar a perder umas 2, 3 partidas que eu não diferença. Hoje eu estou em determinada religião, amanhã eu encontro outra filosofia religiosa, então crenças é fácil de mudar. É muito mais fácil mudar crenças do que hábitos. Principalmente quando são hábitos negativos. Tente mudar um hábito negativo que você tem, para ver o tanto que é difícil. É muito difícil, né? A gente promete, não vou fazer mais isso, daqui 3 dias está fazendo de novo. É mais fácil a gente mudar crenças do que hábitos. Então, fé é sobretudo saber. E aí, para continuar com essa questão de uma analogia, trazendo pequenas historietas para facilitar o nosso entendimento, olha só. 3 historinhas que nos remetem à questão de fé. Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro do lugar para rezar, pedindo chuvas. Então estava passando por uma seca muito grande e eles viram o único recurso que a gente tem para que caia a chuva é a gente se reunir e rezar, não ter fé. E eles foram, né, uma multidão de pessoas. Mas apenas um garoto levou o guarda-chuvas. O nome disso é ter fé. Então, se chovesse, todos molhariam. Só aquela criança que levou o guarda-chuva, porque tinha fé que ia chover, os outros não, né? Era só uma fé de fachada da boca para fora. Quando você joga um bebê de 1 ano de idade para o alto, cadê a Jordana? Não sei se ela vai jogar no Xavier para cima. Ele gargalha, porque sabe que na queda alguém irá segurá-lo. O nome disso é confiança. Verdade, né? Imagine se a criancinha, né, não tem um poder cognitivo ainda de analisar as coisas, mas se ela soubesse que alguém jogaria para cima e não iria segurá-la. Esse é apavorante, né? Mas ela acredita que ao cair alguém vai ampará-la. O nome disto é ter confiança. Dentro daqueles aspectos que nós trouxemos, né, variados de fé, e trazendo um exemplo prático. E por fim, a cada noite antes de dormir,
não temos garantia nenhuma de que estaremos vivos na manhã seguinte. Verdade, né? Mas ainda assim, colocamos o despertador para tocar. O nome disso é esperança. Então, quando eu vou deitar, eu coloco lá o celular para despertar, porque eu tenho esperança que no outro dia eu amanheça vivo. E quando o celular toca, a esperança vai embora, que eu não me muda mesmo, não é vontade de ficar dormindo mais vida que segue. Parecido com aquela situação também que as pessoas falam assim, né? A pessoa morreu de quê? De morte natural. Ela foi deitar, dormir, quando acordou estava morta. Acordou porque morreu. Não deixa de ser uma verdade, porque quando acorda no plano espiritual, né? Está morta tem o corpo físico, a morte não existe, né? Então, gente, é uma prática. Isto são exemplos práticos de ter fé. Bom, e a fé no contexto religioso, como é que podemos compreender? No contexto religioso, das mais variadas filosofias, a fé é uma virtude. Fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade os princípios difundidos por sua religião. Gente, todas as religiões têm que ter princípios, né? Bases. Porque senão, não tem como ser um princípio religioso. A doutrina espírita também tem os seus princípios, as suas bases, as suas verdades. Vamos trazer apenas 5 para a nossa analogia no estudo. Aqui nós temos a Dirce. Quem é Dirce? Bem, aqui a gente vai utilizar um processo mnemônico, né? Quem estuda para concurso, para vestibular, utiliza muito de processos mnemônicos. Você pega a inicial do primeiro conceito e cria uma palavra. Na hora da prova você lembra, opa, essa questão aqui tem a ver com a Dirce. Aí a gente vai lembrando do que se trata. Ó, os princípios básicos da doutrina espírita, conforme a Dirce. Deus. Deus é o princípio, a base de todas as religiões, né? Como ser um processo religioso, não existe Deus. E a doutrina espírita nos esclarece, né? Livro dos Espíritos, questão número 1, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem como falar que é espírita se não acredita em Deus. Não vai. O segundo aspecto, a letra E da Dirce, é a imortalidade. Todas as religiões cristãs, todas, são espiritualistas. O espiritualista é o contrário do materialista. O materialista é aquele que acredita que a gente morreu, não existe mais nada. O corpo, né, vai se decompor ali na natureza e pronto, não existe mais nada. Isso é o materialista. Para o espiritualista existe vida após a morte. Aí, as interpretações religiosas divergem, né? Para o católico, quando a gente morre, a gente vai diante de Deus, um ser antropomórfico, a imagem do homem, de barbas brancas, idoso, sentado num trono, falando assim: você foi bom, passe para a minha direita, você vai para o céu. Você foi mal na terra, passe para a minha esquerda, você vai para o inferno eternamente. Aí uns vão para o purgatório, né? As crianças que não têm pecado vão para o limbo. Então esse é um conceito católico, que a gente não concorda, mas respeita. Acho que ele está assustando comigo. Está assustando comigo. Está vendo certo, falou o quê? Vou sair daqui enquanto eu vou chorar. Então, gente, esse é um conceito católico, a gente respeita, né? Já para o protestante, o evangélico, como é que funciona? Para eles, quando morre o corpo físico, a alma, né, vai ficar adormecida até o dia do juízo final, não é assim? Que Jesus vai vir, os anjos tocando trombetas e vai separar o joio do trigo. A gente respeita, mas não concorda. A visão espírita tem uma divergência aí nesses conceitos. Para nós, a vida continua. A gente morreu, a gente continua. Da mesma forma que a gente era aqui, com virtudes, valores, defeitos, erros. Não é porque desencarnou ou morreu que vai virar santo, como muitos dizem no velório, né? De algumas pessoas. Era tudo bom, foi para o céu. Não é bem assim, não. Mas, de um modo geral, a vida continua em outro plano. Então, ponto básico da doutrina espírita é a imortalidade. Nós somos imortais.
eternos a partir do momento que a gente é criado por Deus. Mas o conceito de eterno nos remete àquilo que não tem início, meio nem fim. Eterno é só Deus. Nós somos imortais. Não existe morte da doutrina espírita. Não tem como se dizer espírita se você não acredita na imortalidade. O processo é a reencarnação. Será que existe esse negócio de reencarnação mesmo? Jesus, na Bíblia algumas pessoas dizem, né, não fala de reencarnação. Lê engano, pessoas que não sabem interpretar os ensinos de Jesus. Ou interpreta de uma forma conveniente. Porque Jesus falou, né, lá no seu Evangelho, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Ser de novo é reencarnar. Porque Nicodemos fala assim, mas é essa pergunta, né? Questiona Jesus. Mas como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? É necessário que nasça da água e do Espírito, diz Jesus. Né? Reencarnar. Não tem como a gente evoluir sem reencarnação. É impossível. Questão 7.1 do Livro dos Espíritos. Em que se baseia o dogma? O doutrina espírita tem dogma? Tem, é a reencarnação. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Pergunta Kardec. Os espíritos responderam da justiça de Deus. Mas esse dogma da doutrina espírita é diferente do dogma teológico de outras religiões. O que é o dogma, gente? Dogma é um ponto indiscutível de uma religião. Por exemplo, né, da Igreja Católica. Não estou criticando, são fatos. A virgindade de Maria. Para eles, Maria era virgem e ponto final. Você não pode questionar o dogma. A infalibilidade papal. O Papa é um homem infalível. É um dogma, você não pode discutir. Mas como um homem, a não ser Jesus, que foi o mais perfeito, não errar, possível na Terra. E vários outros aspectos, várias filosofias religiosas que trazem pontos indiscutíveis. Vocês têm que aceitar em ponto. Isso é um dogma, né? Agora, o dogma da reencarnação a gente pode discutir, dentro de uma racionalidade. Então, a reencarnação, o dogma da reencarnação se baseia na justiça de Deus. Não tem como alguém aqui falar que é espírita se não acredita na reencarnação. Ah, mas se tem reencarnação, por que eu não lembro do passado? O esquecimento do passado é uma dádiva, né? Não conseguiríamos conviver com aquelas pessoas que nos prejudicaram, ou a gente prejudicou, recebendo como filho, como esposa, impossível. Então, esquecimento temporário, né? Temporário, enquanto a gente está na carne, é uma dádiva, para que a gente possa parar as arestas, né? E por isso que muitas vezes os nossos maiores inimigos, as nossas maiores dificuldades de convivência estão dentro da própria família, né? Por quê? Por acaso? Pode ser por acaso. É para parar essas. Aí quando a gente passa a amar, a gente vence aquele obstáculo. Porque Jesus disse, com amor cobre a multidão de pecados. Aquele que eu desviei no passado, agora eu recebo como um filho ou uma filha difícil para encaminhá-lo, colocá-lo no bom caminho. É assim se dá o processo. A reencarnação, o esquecimento do passado. Certo. Sim. Agora tem a questão também dentro da Bíblia que Jesus fala, um ponto referencial, Sim. alegando Elias, João Batista. A transfiguração, né? E ele fala, né, que, ou seja, João Batista era Elias. E vocês não reconheceram, né? Era o Elias, né? Era João Batista. O Luiz está falando da transfiguração no Monte Tabor, né? Quando Jesus sobe com 2 discípulos e lá aparecem 2 espíritos, Moisés e Elias. E aí Jesus fala que João Batista veio, ele esperava Elias. Elias veio na figura de João Batista, mas eles não reconheceram. Então é reencarnação. Né? Gente, é repleto, né, de mecanismos de reencarnação na Bíblia. Basta a gente ampliar os nossos horizontes, né? Nosso entendimento. Paulo de Tarso também já dizia, né? Vede tudo e retém que for bom. Então a gente tem que procurar os princípios também, não só da nossa religião, do nosso conceito, mas fora, para que a gente possa, né, fazer uma analogia, pesar as coisas e aquilo que agrega para a gente utilizar, né? No sentido de ampliar o conhecimento, porque ninguém possui a verdade absoluta, nem a doutrina espírita.
A verdade, ela pode ser considerada um grande espelho que foi solto, né, do alto de uma montanha e espatifou. E cada um foi lá e pegou fragmentos daquele espelho. Então a verdade é isso, né? Cada filosofia, cada religião tem fragmentos dessa verdade. Quem tem a verdade absoluta? Diante de Pilatos, Jesus perguntou, Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? Ele respondeu alguma coisa? Não, ele ficou em silêncio, né? Porque não temos condições ainda de abarcar toda a verdade no nosso estágio evolutivo. E o outro processo, a comunicabilidade, né? Comunicação dos espíritos, que também na Bíblia é repleto de manifestações espirituais de comunicação. Inclusive agora há pouco falamos de Jesus, quando o anjo aparece para Maria e fala, né, que ela conceberia o Messias, o Espírito comunicando. Essa situação do Monte Tabor é uma comunicação de espíritos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é repleto de comunicação de espíritos. E um outro princípio aqui, por fim, é a evolução. Nós fomos criados por Deus para um dia atingirmos um patamar de espíritos puros ou até mais, né? Às vezes pode ser que tenha até mais, porque a evolução ela é eterna, não é para sempre. Essa questão de espírito puro, Kardec classificou para nos trazer um processo didático para a gente entender melhor, né? A evolução é para sempre. E foi Jesus que falou, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e até muito mais, guardado das devidas proporções, né? Deuses com D minúsculo, porque Deus só existe um, senão não existe unidade. Mas é isso. Estamos aqui para evoluir. A doutrina espírita nos explica isso, nos ensina isso, né? Estamos nesse planeta para evoluir. Então, gente, princípios básicos da doutrina espírita, da nossa fé, é a Dirce. Quando alguém questionar você a esse respeito, olha, quem acredita na doutrina espírita? Teve um dia que o expositor falou da Dirce. Você vai lembrar desses aspectos aqui. Está vendo que a Dirce ajuda? A fé segundo o Espiritismo. Disse Kardec, na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão frente a frente em todas as épocas. Por isso que a doutrina espírita ela é racionalidade, ela nos torna a pensar. Não foi porque alguém disse apenas. A gente tem que pensar, refletir e analisar aquelas informações. E assim, nunca a fé será ultrapassada. E nem será uma fé fundamentalista e nem fanática, né? Como a gente vê muito no mundo hoje em dia, essas questões de guerras religiosas. Por quê? É uma fé fanática, é uma fé fundamentalista. Você não pensa como eu, o meu Deus é diferente do seu, então eu vou matar você. É absurdo, né? É um pensamento infantil da humanidade, porque a fé não é racional. Eu gosto muito do conceito de fé de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Está até passando na Record agora uma minissérie a respeito da vida de Paulo. Excelente. Assistam. E aí Paulo disse o seguinte, lá em Carta aos Hebreus. A fé consiste na firme confiança, ou seja, na certeza, daquilo que se espera, da convicção daquilo que não se vê. Perfeito, né? Não precisa a gente ver, basta a gente ter a convicção, a certeza. Jesus também disse, né? Feliz daquele que crê sem ver, né? A convicção. Então, uma bela definição de Paulo a respeito da fé. Luz que não vejo, mas é ela que me guia. Perfeito. Hoje eu estava lendo o Salmo 119. O Luiz gosta muito de recitar Salmos também, né? 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de quem? De Jesus. É luz, é lâmpada na nossa vida e luz para o nosso caminho. Então isso é bem. E aí lá no livro Consolador, mensagens ditadas por Emmanuel, questão 354. Perguntaram para ele lá,
Poder-se-á definir o que é ter fé e como alcançá-la? Boa pergunta, né? Ele respondeu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza que Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ter fé é guardar a certeza no coração de Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Falamos isso agora há pouco, né? Fé vai além de crença, a gente saber, ter certeza. Com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. E por fim, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. É assim que a gente alcança a fé. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a fé sincera é verdadeira. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. E é verdade, podemos observar aquelas pessoas que têm muita fé. Elas podem passar pelas maiores turbulências da vida, elas estão sempre calmas e serenas, né? Elas não se desesperam. Da paciência que sabe esperar. Porque apoiando-se na inteligência, no discernimento e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. E nada acontece na nossa vida por acaso. A dor, ela tem um objetivo pedagógico. E quando a gente tem fé e acredita que estamos passando por aquilo apenas como forma de aprendizado, a gente supera de forma mais fácil as dificuldades. Porque a gente sabe que aquilo ali é para o nosso melhor. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai. Então a doutrina espírita desenvolve a fé raciocinada e robusta. É calma, estimula a paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, conjuga-se com a humildade. Caracteriza pela maior confiança em Deus que em si próprio. Oferece perseverança, energia e recursos contra obstáculos. Aquilo que falamos anteriormente, né, no outro slide. Mas aonde eu posso encontrar fé? No Google. Se eu digitar lá fé, vai vir em sentido literal, né? Então a gente está vendo aí conceitos. Mas podemos encontrar vários exemplos de fé na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Talvez ficaríamos aqui a tarde inteira dando exemplo, uma questão de tempo, a disciplina do horário. Vamos trazer apenas um exemplo de fé. Abraão, que é considerado o pai da fé, o pai das multidões. É relatado no Antigo Testamento, em Gênesis, que Deus, conforme o conceito bíblico, falou com Abraão. Disse para ele: pegue a sua família e vá para a terra onde eu irei lhe mostrar. Lá você vai formar uma descendência muito maior do que todas as estrelas que você pode contar no céu. E aí, Abraão só tinha um A na época, né? Depois ficou 2 As. Pega a sua família, que era Sarai, a sua esposa, e Ló, seu sobrinho, e vão para Canaã, assim como Deus havia falado para ele, que iria multiplicar a sua descendência. E Abraão, gente, é considerado o patriarca dos 3 maiores movimentos, né? Dos maiores movimentos religiosos do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Abraão, ele é a figura central dessas 3 religiões. Nem Jesus era uma unanimidade, mas Abraão é. Então ele vai, ele já estava com 85 anos, e a sua esposa com 75, e Deus falou que ia dar uma descendência, eles não tinham filhos. E aí, Sara, sabendo que eles estavam idosos e seriam quase impossível ter filhos, cede a sua serva para Abraão ter relacionamento com ela e nascer filhos. E aí nasce, né, Ismael. Mas a aliança de multiplicar os descendentes de Abraão para Deus deveria ser com a sua esposa e não com a serva. E quando Abraão estava com 100 anos de idade e Sara com 90,
um anjo, um espírito, amado de Deus, aparece para Abraão e fala assim: você vai ter um filho. E Sara, que estava próxima ouvindo a conversa, atrás da porta escondida, dá uma risada. E o espírito fala para ela, o anjo, você está duvidando do poder de Deus? Você não confia? Então o seu filho vai se chamar Risada, que em hebraico significa Isaac. Isaac é risada. E aí, quando ele já está adolescente, Isaac, Deus fala para que Abraão leve o seu filho e o sacrifique na pedra, para testar a sua fé. Quando, com muito custo, muito sofrimento, Abraão vai concretizar o fato, conforme o relato bíblico, Deus fala para que ele não fizesse aquilo, que era apenas testando a sua obediência e a sua fé. E aí é colocado um carneiro no lugar e o carneiro é imolado. Então, por isto, Abraão é considerado o pai da fé. E na doutrina espírita, no livro Boa Nova, nós também temos um belíssimo exemplo de fé na prática. Lá é narrado que Joana de Cusa, que nós temos Joana de Ângeles, que é uma das reencarnações de Joana de Cusa, que viveu a época de Jesus, conheceu o Mestre e passou a ser a sua seguidora. E assim que Jesus é crucificado, os cristãos são perseguidos e martirizados pelos judeus e pelo Império Romano. O Império Romano queimava os cristãos, morriam queimados. E houve uma situação em que 500 pessoas foram colocadas nos postes de madeira para serem queimados vivos. E Joana de Cusa era uma delas. E aí, o soldado romano grita no meio da multidão. E 500 pessoas queriam morrer queimadas. Quem não quiser morrer queimado é só negar esse Cristo, que vocês falam que é o Rei, que é o Salvador. Rei só existe um, Augusto César. Negue esse Cristo e continue vivo. E aí é relatado no livro Boa Nova, por Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, que o filho de Joana de Cusa estava do lado dela, no outro poste, para morrer queimado. E ele começou a gritar: mãe, negue esse Cristo, abjura, negue esse Cristo, senão iremos morrer. Ela, olhando para ele com muita dor no coração, disse: filho, cala-te, eu não vou fazer isso. Maria viu seu filho, que era inocente, ser crucificado e permaneceu firme e forte até o fim. Eu não vou negar a fé que tenho no Cristo. Aí o algoz romano se aproximou dela antes de atirar o fogo na madeira aos seus pés e disse: esse Cristo que você segue te ensinou apenas a morrer. Ela, olhando nos olhos do soldado, disse: não, o meu mestre não me ensinou apenas a morrer, mas me ensinou a amar você. Ou seja, ela estava perdoando aquele que iria acabar com o seu corpo físico, amando. E conta no livro que antes que as chamas começassem a crepitar no seu corpo, queimando, uma mão suave toca em seu ombro e ela reconhece a voz do Mestre, Jesus, que disse para ela: minha filha, tem de bom ânimo, eu estou aqui, venha comigo. Então, isso é ter fé, é acreditar. E a partir do encerramento, um espírito protetor do Evangelho segundo o Espiritismo, que disse: hoje, na sociedade atual, no mundo contemporâneo, para sermos cristãos, não se faz mais mistério necessário, nem o holocausto do martírio, como os cristãos que foram martirizados, morreram, nem o sacrifício da vida. Não precisa disso mais. Mas única e exclusivamente o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Dizem os Espíritos que os dois defeitos mais difíceis da gente eliminar da alma humana é orgulho e egoísmo. Então, basta o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e assim triunfareis,
se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, esta era a mensagem da tarde. Agradeço pela oportunidade, como eu disse aqui, situações para a nossa reflexão. E somos agradecidos a Deus, a Jesus, a Kardec e a espiritualidade por nos trazer essa luz maravilhosa que clareia o nosso caminho, é a lâmpada da nossa vida, que é a doutrina espírita. Muito obrigado a todos, boa tarde e fiquem com Deus. E na hora que a gente adentrar aqui, para a Câmara do Passe, adentremos com muita fé em Deus e em Jesus. Os passistas, os médios são instrumentos. Quem cura é Jesus. Então tenhamos a nossa fé lá em cima, para que possamos estar em sintonia e, se formos merecedores, recebermos a cura daquilo que estamos necessitando. Obrigado, boa tarde. Agradecemos ao nosso irmão por compartilhar esses momentos conosco, exatamente essas reflexões que nos auxiliam a compreender melhor tanto o Espiritismo, quanto a nossa própria fé, quanto compreender melhor até mesmo a nossa relação com a espiritualidade, de uma forma geral. Eu queria só dar um detalhezinho da passagem com que o nosso irmão falou, o Sérgio Damião. Um exemplo, eu vi para a doutrina espírita, apesar de já ter tido contatos com outras religiões ao longo do tempo, vim para a doutrina espírita não necessariamente pela dor, como é muito comum, né? A gente na busca de uma cura, na busca, né, de um alívio, nem em busca de uma psicografia. Não foi essa situação, que a gente sabe que é muito comum esse caso, mas porque dentro de mim havia uma inquietação, aqui e aqui. Então eu precisava encontrar uma harmonia, um espaço, um local onde houvesse um equilíbrio entre a mente, minha mente que era muito racional, muito questionadora, como a maioria de nós espíritas somos questionadores, dificilmente se torna espírita se não é um questionador, né? Porque quando a gente não é questionador, a gente faz frente com outros irmãos que aceitam tudo sem questionar, mas nós não somos questionadores. Mas o que ocorre? O Espiritismo nos ensina a compreender. O Espiritismo ele nos ensina a compreender o amor, a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus é manifestada nesse amor de forma pedagógica. Então, quando a gente compreende o processo da reencarnação, compreender esses mecanismos da reencarnação e como isso se dá, e como isso se manifesta, há um equilíbrio entre o racional e o emocional. Há um equilíbrio sobre esse processo. Então, isso foi o que me motivou. Aí, óbvio que depois que decidi seguir por esse caminho, tive uma série de experiências, físicas, espirituais, ao ponto de, dentro da família, pessoas terem um relato de curas físicas atestadas pelo um aparelho, ou seja, a pessoa fez uma cirurgia cardíaca, mas nunca havia cortado, mas lá no equipamento apareceu. Foi o caso da minha mãe, que muitos conhecem aqui, depois de muitos anos, aí que ela veio a desencarnar por outros fatores. Então, quer dizer, há vários fatos, vários acontecimentos, mas no primeiro momento eu só queria compartilhar isso para vocês, sobre essa experiência minha, sobre essa busca, sobre a questão do espiritismo, sobre a experiência. Cada um de nós, claro, chegamos aqui com uma expectativa, com uma demanda, mas é algo que fez muita diferença para mim. Bom, quero, nesse momento, vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, agradecer por estes momentos de intercâmbio. Pedimos a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos acolha, que nos envolva, prepare as nossas mentes e os nossos corações para essa próxima etapa, para o tratamento que irá acontecer. Esteja conosco, Pai, nos guie, nos oriente, que nossa mente possa estar atenta, nosso coração aberto para acolher e para nos direcionarmos de acordo com aquilo que nós necessitamos realizar
em nossas vidas, com aquilo que nós necessitamos transformar em nossas vidas. Porque por vezes o que nós queremos é uma mudança mágica, mas nem sempre nós estamos dispostos a olhar para dentro e realizar essas mudanças necessárias. Dá-nos força, aumente nossa fé, aumente nossa confiança, para que possamos realizar essa obra necessária, que é a construção do reino de Deus em nosso coração, em nosso interior, assim como nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo nos orienta e nos orienta. O Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.